Nossos ancestrais não tinham terapeutas, nem aplicativos de sono, nem histórias para dormir. Então, como eles sobreviviam aos pesadelos? Acontece que, provavelmente, eles não lidaram com isso de forma alguma. Simplesmente usaram a situação em seu próprio benefício. Imagine uma caverna há milhares de anos. Uma pequena fogueira quase apagada. Alguém enrolado sobre uma pele de animal. Um corpo se agita sob as pálpebras, e esse pequeno tremor é o começo de toda a nossa estranha história. Antes de perguntarmos se os humanos antigos tinham pesadelos, precisamos definir o que é, de fato, um pesadelo. Um pesadelo não é apenas um sonho ruim. Os cientistas dividem essas coisas em 3 pequenas caixas bem organizadas. Um sonho ruim é desagradável, mas não te acorda, então ele permanece silenciosamente em segundo plano. Um pesadelo é vívido, emocional e te arranca do sono para a consciência com o coração batendo forte. Um terror noturno é diferente. Você grita, se debate e muitas vezes não se lembra de nada. A maior parte do que nos importa hoje vive naquela caixa do meio, aquela com pesadelos vívidos. Todas essas 3 coisas acontecem dentro de uma fase chamada sono REM, que significa movimento rápido dos olhos. Seus olhos se agitam sob as pálpebras fechadas, seu corpo relaxa e fica paralisado, seu cérebro se acende intensamente. É ali que vivem os sonhos mais loucos, e acontece que o próprio sono é antigo, muito, muito antigo. Mais antigo que nós, mais antigo que os mamíferos, mais antigo do que muitas coisas que você provavelmente jamais imaginaria. E isso importa, porque se o sono REM é ancestral, então os pesadelos também podem ser muito ancestrais. Então, nossos ancestrais não estavam apenas sobrevivendo a leões e invernos rigorosos, eles estavam sobrevivendo à própria imaginação fértil. Mas tem uma coisa. Existe um problema muito estranho quando o assunto é estudar os sonhos pré-históricos de tempos tão remotos. Os sonhos não fossilizam. Não há osso com um pesadelo, nem pintura rupestre com a legenda: "Ontem à noite sonhei que caí". Os sonhos são a coisa mais íntima que um ser humano faz, e desaparecem no segundo em que você abre os olhos. Então, como podem os cientistas afirmar qualquer coisa sobre o que aconteceu dentro de um crânio adormecido há 40 mil anos? Aqui está o truque. Você não estuda o sonho em si, você estuda a maquinaria que cria o sonho. E essa maquinaria deixa muitos rastros. O sono REM existe em quase todos os mamíferos que já testamos. Os cães se contraem. Os gatos se contraem. Os ratos se contraem. Até os pássaros têm uma versão disso. Os elefantes têm. Os ornitorrincos também. Então o sono REM não é uma invenção humana. Ele já existia muito antes da nossa espécie sequer existir. O que significa que nossos ancestrais, remontando até o Homo erectus e além, quase certamente também o possuíam. Se eles tinham sono REM, eles tinham sonhos. E se tinham sonhos, alguns desses sonhos eram ruins. Cientistas encontraram sono REM em criaturas separadas de nós por dezenas de milhões de anos de evolução. Não é coincidência. É uma característica que o corpo se recusa a abandonar. Algo no ato de sonhar faz com que a natureza continue pagando o preço metabólico. Então, com o que os nossos antepassados sonhavam de verdade? Não podemos perguntar a eles, mas podemos trabalhar de trás para frente. Analisamos o que os sonhos fazem, o que os humanos modernos sonham, e é aqui que fica interessante. Um pesquisador finlandês chamado Antti Revonsuo propôs algo chamado teoria da simulação de ameaças. A ideia dele é simples e perturbadora. Pesadelos, ele diz, são ensaios. Seu cérebro adormecido faz simulações de situações assustadoras, como ser perseguido ou cair, ser atacado, perder alguém, estar nu no lugar errado. Seu cérebro te joga dentro desses pequenos filmes de terror. Se acontecer de verdade, você já esteve lá, de algum jeitinho. Pesadelos não são uma falha, são treinamento. Elas são um simulador de voo para o pior dia da sua vida.
E as evidências são estranhamente consistentes. Estudos mostram que certos temas de pesadelo aparecem em quase todas as culturas já pesquisadas. Cair, ser perseguido, os dentes caindo, afogamento, a impossibilidade de correr. Crianças modernas que nunca viram um leopardo ainda sonham com monstros na escuridão. As crianças na cidade sonham em ser perseguidas por criaturas com garras. Isso não vem da televisão, vem de algo muito mais antigo. Uma criança hoje, segura em um apartamento aquecido, ainda acorda chorando por causa de uma criatura debaixo da cama. Por quê? Porque o alarme foi construído muito antes do apartamento. O cérebro deles roda um software escrito para outro mundo. Software escrito para um mundo com presas de verdade na escuridão. E se os nossos antepassados também sonhavam assim, suas noites eram repletas de simulações de perigo. Mas isso levanta uma questão mais sombria sobre suas noites de verdade. Quais eram os verdadeiros perigos à espreita do lado de fora daquela caverna? Acontece que nossos ancestrais dormiam com predadores a apenas alguns passos de distância. Os humanos antigos não dormiam num mundo pacífico e silencioso. Na verdade, eles dormiam cercados por superpredadores todas as noites. Esse é o termo científico oficial. Um superpredador é um grande carnívoro que ocupa o topo da cadeia alimentar. E ele te encara como um petisco. Leopardos, hienas, ursos das cavernas, tigres dentes de sabre, crocodilos, matilhas de cães selvagens à espreita. A maioria destes animais é mais ativa à noite. Exatamente quando um primata de pele macia dorme deitado no chão frio. Imagine que você é um deles, deitado sobre folhas. A fogueira está se apagando. Algo na escuridão respira silenciosamente. Talvez seja outra pessoa do seu grupo. Talvez não. Cada farfalhar pode ser o vento, ou o seu último som. Você está tentando dormir com um ouvido aberto. Você está tentando confiar na pessoa que fica de guarda esta noite. É aí que entra o fogo. O fogo afastou muitos predadores. O fogo deu aos humanos um círculo mágico. Mas o fogo sozinho não bastava. Por isso, nossos ancestrais dormiam em grupos apertados, corpos unidos, calor compartilhado, perigo compartilhado. Os cientistas chamam isso de hipótese da sentinela. Em qualquer grupo de pessoas dormindo, é provável que pelo menos uma esteja acordada. Os idosos, que costumam ter o sono leve, podem ter cumprido esse papel silencioso. A vovó foi o sistema de segurança original. Então, o sono dos nossos ancestrais nunca era totalmente desligado, nunca um desligamento completo. Permanecia leve, em camadas, atento. E naquele cérebro meio desperto surgiram sonhos, às vezes bons, às vezes ruins. Aqui a história dá uma reviravolta inesperada. Você pensaria que um pesadelo é má notícia. Você acorda suando, com o coração disparado, sem conseguir voltar a dormir. Parece um erro no sistema. Mas e se o pesadelo for, na verdade, um recurso? E se os humanos que tinham sonhos assustadores fossem justamente aqueles que viveram tempo suficiente para ter filhos? Imagine dois adormecidos ancestrais lado a lado. Um é um dorminhoco profundo e pesado, que não sonha absolutamente com nada. O outro tem sono leve, sonha que está sendo perseguido, acorda alerta, escuta e então volta a dormir. Agora um leopardo passa pela caverna. Qual desses dois humanos acaba devorado? O que tem sono pesado, sempre. Ao longo de centenas de milhares de anos, a seleção natural silenciosamente favoreceu os ansiosos, aqueles que acordavam com facilidade, aqueles cujos cérebros ensaiavam ameaças durante a noite, cujos corpos se inundavam de adrenalina ao estalar de um galho. Seus pesadelos eram um sistema de alerta antecipado, um alarme biológico de fumaça. Irritante, mas você o mantém por um motivo. Mas há uma questão. Os pesadelos não são de graça. Eles custam energia. Um coração acelerado às 3 da manhã queima combustível. Um sono interrompido embota seus reflexos no dia seguinte. Pesadelos crônicos podem deixar as pessoas genuinamente infelizes e até fisicamente doentes.
Então, a evolução encontrou um equilíbrio. Pesadelos suficientes para te manter vivo, mas não tantos a ponto de te destruir. A maioria dos humanos, na maior parte do tempo, vive nesse equilíbrio, meio incrível quando você para pensar. A sua pior noite de sono deste mês é um problema de afinação que ficou da era Pleistocena, o que significa que os pesadelos mais assustadores deles talvez nem fossem sobre animais, nem mesmo sobre os leopardos lá fora. Assim que você tem linguagem, uma tribo, uma ordem social, a maior ameaça nem sempre é o leopardo. Às vezes, o verdadeiro perigo são os outros humanos do seu bando. E isso muda o que povoa os seus pesadelos. Os humanos antigos viviam em pequenos bandos, talvez 20, talvez 50 pessoas. Num grupo desse tamanho, todos se conhecem. Sua reputação não é um detalhezinho divertido. Sua reputação é seu sustento, seu defensor numa briga. Sua reputação decide se alguém vai dividir carne com você quando estiver doente, ferido ou fraco. Agora imagine perder isso. Imagine ser expulso. Imagine o grupo decidindo, em silêncio, que você dá mais trabalho do que vale a pena. Estar sozinho no mundo antigo era quase uma sentença de morte. Você não conseguia caçar de forma eficaz sozinho. Você não conseguia se aquecer sozinho, não conseguia se defender enquanto dormia. Ser excluído significava ficar exposto. Ficar exposto significava a morte. Então, alguns dos pesadelos mais antigos não são sobre garras, de forma alguma. São sobre vergonha, sobre ser flagrado, sobre ser motivo de riso, sobre o grupo dar as costas. Os humanos modernos ainda têm esses sonhos constantemente hoje em dia. Você chega à escola sem nenhuma roupa, esqueceu de estudar para a prova que decide tudo. Todos na festa estão te ignorando em silêncio. Seu parceiro se vira e começa a se afastar sem dizer uma única palavra. Estes são pesadelos sociais, e só existem porque nossos ancestrais desenvolveram algo chamado autoconsciência, ver a si mesmo de fora. Imaginar o que os outros pensam de você é um enorme salto evolutivo. Quando você imagina ter uma reputação, você imagina perdê-la. Enquanto você dorme, em detalhes vívidos, evidências etnográficas de comunidades caçadoras-coletoras modernas confirmam isso de forma bastante clara. Antropólogos que entrevistaram pessoas sobre seus sonhos relatam que temas sociais aparecem constantemente em culturas de todo o mundo. Relacionamentos partidos, conflitos familiares, ancestrais descontentes, ser separado do grupo. Estas não são ansiedades modernas inventadas recentemente. Estas são ansiedades ancestrais que cidades e escritórios simplesmente herdaram dos nossos antepassados pré-históricos insones há muito tempo. Então, a coisa mais assustadora numa noite pré-histórica nem sempre era o animal à espera do lado de fora da caverna. Às vezes, era o rosto imaginado da sua própria tribo se tornando frio, e você não conseguia escapar disso. Não havia abajur na cabeceira, nem celular para rolar a tela, apenas escuridão, outros corpos e o seu próprio coração disparado. Então, como será que nossos ancestrais lidavam com o fato de acordar completamente aterrorizados no meio da noite? É aqui que a história fica quase bonita. Nossos ancestrais fizeram algo que ainda fazemos hoje, só que eles fizeram isso primeiro. Eles falavam sobre seus sonhos. A interpretação dos sonhos é provavelmente a prática mais antiga da humanidade. Antropólogos encontraram o compartilhamento de sonhos em quase toda a cultura tradicional já estudada em todo o mundo antigo. As pessoas acordam, reúnem-se pela manhã, contam umas às outras o que viram durante a noite. E alguém, geralmente uma pessoa mais velha ou um especialista, tenta dar sentido ao que todos sonharam. Em muitas culturas, esse especialista é um xamã, ou um curandeiro, ou um ancião que dizem fala com os espíritos. A tarefa deles é pegar o material bruto e assustador
assustador de um pesadelo e transformá-lo em algo aproveitável. Um aviso, uma mensagem, a visita de um ancestral, um sinal sobre a caçada de amanhã pelo vale. Rituais surgiram em torno disso, cânticos, pequenas oferendas, lugares especiais de dormir para aqueles atormentados que acordavam sem parar, maneiras de proteger uma criança que acordava chorando toda noite, maneiras de honrar um sonho que parecia importante. Os pesadelos tornaram-se a matéria-prima do mito. O monstro na escuridão tornou-se um espírito com um nome. A perseguição pela floresta tornou-se uma história com começo e fim, partilhada à volta da fogueira. E aqui está a ideia central. Os maus sonhos ajudaram a construir a cultura primitiva. Pense nisso por um momento. Os deuses e demônios que habitam a fronteira de toda religião antiga começaram em algum lugar real, na mente humana. Muito disso começou como alguém tentando descrever o que via com os olhos fechados. Os pesadelos deram aos humanos uma linguagem comum para o medo. Deram às comunidades algo sobre o que conversar ao amanhecer. Deram aos xamãs uma função. Deram aos contadores de histórias matéria-prima. Deram às primeiras religiões suas formas mais memoráveis. Alguns pesquisadores acreditam que essa é uma das razões pelas quais a própria narrativa existe nos seres humanos em todas as culturas. Porque os humanos sempre precisaram de uma forma de embrulhar uma noite cheia de pavor em algo que faça sentido. Uma história é um recipiente, e um pesadelo contado em voz alta ao redor de uma fogueira torna-se menos poderoso, torna-se compartilhada, torna-se nossa. Essa é uma tecnologia muito antiga, mais antiga que a agricultura ou a escrita, talvez mais antiga que a nossa própria espécie, uma ferramenta de sobrevivência envolta em palavras, passada de mão em mão. E isso muda a forma como você deve pensar sobre seus próprios pesadelos. Quando você acorda às 3 da manhã ofegante, sobre algo de que você não consegue se lembrar direito, você não está quebrado, você não é fraco, você não está sozinho. Você está rodando o mesmo software muito antigo que seus ancestrais rodavam numa caverna há 60 mil anos. O seu cérebro está a fazer exatamente aquilo para o qual evoluiu. Os seus pesadelos funcionam num hardware ancestral, inalterado. Os circuitos são os mesmos, os produtos químicos são os mesmos, o coração acelerado, o suor, o susto que te faz sentar na cama. Tudo isso manteve sua tataravó de 1000 gerações viva o suficiente para ter filhos e passar isso adiante. A única coisa que mudou foi o conteúdo. As ameaças modernas reutilizam os circuitos de alarme pré-históricos dentro de você. O leopardo virou um chefe que pode te demitir. O exílio virou um término, ou um grupo silencioso no chat. A caverna escura tornou-se uma caixa de entrada cheia de mensagens que você ainda não respondeu, esperando ali de forma ameaçadora. Sua amígdala não sabe realmente a diferença. Ela apenas dispara o antigo alarme alto e claro. Então experimente esta nova perspectiva. Um pesadelo não é uma falha, é um recurso antigo que já veio de fábrica com um produto. Às vezes, ele dispara quando não deveria. Outras vezes, ele dispara quando absolutamente deveria, e você não percebeu. De qualquer forma, isso não é prova de que há algo errado com você lá no fundo do seu cérebro ancestral. É a prova de que você vem de uma longuíssima linhagem de sobreviventes que conseguiram vencer. Acontece que você está sonhando como um ancestral. O mesmo corpo, o mesmo tronco cerebral, o mesmo olhar fixo no teto às 3 da manhã. A única diferença real é um copo de água na sua mesa de cabeceira e nenhum leopardo no corredor. O que, quando você para pensar, é uma evolução incrível. Seus ancestrais teriam inveja do seu quarto silencioso. Eles ficariam com inveja da sua porta com fechadura, perplexos com o ventilador de teto, mas reconheceriam o sonho. Uma última pergunta estranha vale a pena fazer antes de irmos, e pode ser a mais estranha de todas. Se os nossos antepassados tinham pesadelos e sonhos e rituais para ambos, será que também sentiam o oposto? Os humanos antigos riam, eles contavam piadas, tinham aquela risada boba e incontrolável que parece tão obviamente humana.
Essa é uma outra questão totalmente diferente. E, sinceramente, a resposta é mais estranha e mais acolhedora do que você poderia imaginar. Se você gostou disso, tem mais no canal sobre como nossos ancestrais realmente viviam, dormiam e pensavam. Não estou aqui para te vender nada. Eu só explico as coisas que acho genuinamente interessantes. Se algo disso te interessou, você sabe onde fica o botão de inscrever.